Olá a você que está assistindo ao canal Aprendiz de Lindenbrock. Eu sou o Aprendiz de Lindenbrock, mais conhecido como João. Bom, no último vídeo eu trouxe uma aula sobre rochas e minerais, falando sobre os principais grupos de rochas, que são rochas ígneas, rochas metamórficas e rochas sedimentares, e os seus principais constituintes minerais. Nesse vídeo, portanto, eu vou apresentar um artigo que fala sobre o uso dos remineralizadores de solo, que é exatamente esse artigo, cujo título é Princípios Geoquímicos, Mineralógicos e Biológicos do Manejo de Remineralizadores de Solo, feito pelo Éder de Souza Martins e coautores. O que são esses remineralizadores de solo? São insumos derivados de rochas silicáticas ricas em bases que passam apenas por processos de cominuição, ou seja, processos de diminuição do seu tamanho físico, por meio de processos mecânicos como britagem e moagem. É importante vocês entenderem que esses processos de moagem, eles acontecem de forma natural no ambiente por meio de erupções vulcânicas, movimento de glaciares, erosão de rochas ao longo dos milhões de anos por meio da ação dos agentes intempéricos como temperatura, chuva, pluviosidade, radiação, vento, dentre outros. E é importante falar que o próximo vídeo que eu estou preparando vai ser um vídeo especificamente para falar sobre intemperismo e pedogênese, ou seja, aqueles processos que levam à formação do solo, ou seja, quais são os fatores de formação do solo. E outra coisa interessante de eu falar nesse vídeo aqui é que eu não vou seguir mais a orientação do livro 19 lições de pedologia, porque eu percebi que ele é muito superficial em alguns temas, como na física do solo. Então a gente tem materiais, livros melhores sobre física do solo específicos para essa matéria, química e fertilidade do solo também, e biologia do solo. Portanto, a série de pedologia que eu estou gravando vai se basear apenas em alguns aspectos desse livro, como intemperismo, formação de solos, pedogênese. Mais para frente nós vamos falar sobre classificação dos solos, quais são os sistemas de classificação, mas nós vamos dar um ênfase no foco do Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, e nós vamos falar basicamente sobre isso e também morfologia dos solos. Depois disso eu vou trazer uma série sobre física do solo, uma série sobre química do solo e quem sabe talvez uma série sobre biologia do solo, mas talvez com aplicação mais para um manejo ecológico, algo do gênero. Ainda não tenho certeza, aceito sugestões nos comentários. Portanto, esse pó de rocha, essa rocha que está cominuída, ela melhora propriedades físicas, químicas e biológicas do solo ao longo do tempo. E ele tem tido um uso crescente no Brasil. Porém, além dessa moagem que acontece de forma natural, nós fazemos essa moagem por meio com maquinário, né? Então nós aceleramos um processo que demoraria muitos milhões de anos. Imagina que você tem um bloco, uma rocha silicática rica em base, que demoraria milhões de anos para ser diminuída, para ser intemperizada. Por meio de máquinas, a gente consegue acelerar isso e rapidamente fazer com que essa rocha se transforme então em um pó de rocha, que pode vir a se tornar um remineralizador. Então nós temos um problema no Brasil, que eu falei no primeiro vídeo do canal, que nós utilizamos muito fertilizantes sintéticos, sendo o pó de rocha, portanto, ou melhor dizendo, os remineralizadores, uma alternativa aos fertilizantes convencionais, porque reduzem a dependência externa em nosso país a fertilizantes sintéticos. Então eu falei naquele vídeo que o problema é que o Brasil é muito dependente dessa importação e, portanto, pressões geopolíticas, movimentações no mundo, problemas em outras regiões do planeta geram problemas aqui no nosso agronegócio, na nossa produção de alimentos, na nossa produção de commodities e, portanto, ameaçando não só a segurança econômica do Brasil, mas também a segurança alimentar, mas principalmente a segurança econômica, porque a gente sabe que essas commodities que são usadas, esses fertilizantes sintéticos são grande parte exportadas para ser utilizados por outros países. Então, por exemplo, a situação da Rússia com a Ucrânia gerou um problema no fornecimento de fertilizantes sintéticos aqui, e quando estoura uma guerra no Oriente Médio, como está acontecendo agora, né, lá no Irã, isso também gera um problema de fornecimento aqui para o nosso país. Então, e o grupo dos remineralizadores de solo entra como sendo uma alternativa que a gente busca que ela seja viável por meio de ensaios agronômicos, por meio de estudos, como exatamente esse artigo faz e como exatamente o meu artigo vai fazer da minha iniciação científica, no qual a gente vai fazer incubação de um material da Ipira Fértil, para verificar a disponibilidade de nutrientes dele ao longo do tempo, que depende de fatores como reatividade, solubilidade, etc.
Entende-se que o remineralizador ele é uma fonte sustentável de nutrientes, que tem um potencial de aumento na qualidade do solo. É importante a gente entender como é que funciona a composição da crosta terrestre. Elementarmente, ela é composta principalmente de oxigênio, silício e alumínio. Ah, João, mas oxigênio na crosta? Mas oxigênio não é um gás? Bom, é verdade, só que esse oxigênio que está na composição da crosta terrestre é um oxigênio estrutural. Então, eu acho que eu não botei nesse slide aqui, não coloquei. Na verdade, não. Só que o dióxido de silício, que é basicamente a sílica, o quartzo, ele é o mineral mais abundante no nosso planeta, na composição da crosta terrestre. E o dióxido de carbono é um CO2, portanto tem oxigênio ligado nessa estrutura. Lembra daquela aula que foi exatamente a última aula que eu falei sobre tetraedros de silício e octaedros de alumínio? O oxigênio ele está ligado a esses elementos, formando os minerais. Por isso que ele é mais o que tem mais proporção na composição da crosta terrestre. Exatamente o oxigênio silício no dióxido de silício e o oxigênio alumínio nos aluminosilicatos e o silício oxigênio nos silicatos. Então, basicamente os remineralizadores eles são então baseados em rochas silicáticas, porque essas rochas, basicamente a composição dos remineralizadores segue a lógica da natureza. A lógica da natureza, portanto, é essa. E atuam via intemperismo acelerado. Então a gente pegou essa rocha que demoraria milhões de anos para ser intemperizada naturalmente. Nós diminuímos ela, britando e moendo ela até ela ficar numa fração muito pequenininha, aumenta muito a superfície de contato e isso acelera muito a disponibilização dos nutrientes que esse material tem, podendo, portanto, ser utilizado na agronomia. Então, a composição do remineralizador, a utilização deles tem a relação com a composição da crosta terrestre e tem uma liberação gradual de nutrientes. Não libera instantaneamente, mas de forma gradual esses nutrientes para o solo. Com relação à legislação e critérios, é interessante a gente falar sobre isso, porque até o ano de 2013 nós não tínhamos uma lei específica para a regulação desse tipo de insumo na agricultura. A lei 12.890 de 10 de dezembro de 2013, ela alterou uma lei antiga de 1980 e definiu os insumos minerais para o manejo da fertilidade do solo e nutrição de plantas. Depois de 3 anos, em 10 de março de 2016, essa lei foi regulamentada pela Instrução Normativa número 5, que foi publicada pelo MAPA. E essa instrução normativa do MAPA definiu diversos critérios para registro e fiscalização desses insumos, em função de 5 características geoquímicas, mineralógicas e agronômicas. Depois disso, como vocês podem ver, é recente, 10 anos, tem sido criados estudos e o meu estudo, por exemplo, da MICE entra nessa área exatamente da incubação do ensaio agronômico desse pó de rocha. Então, quais que são os critérios, para que possa ser aprovado esse material e registrado como destinado a um insumo remineralizador? São 5 critérios, sendo eles a soma de bases, os óxidos cálcio, magnésio e potássio, que tem que ser maior ou igual a 9%, o potássio mínimo de 1% ou mais, no caso mínimo então é 1%, e o quartzo menor do que 25%. Também tem um limite para elementos tóxicos, porque existem elementos que são denominados de potencialmente tóxicos, como o arsênio, que deve ser menor do que 15 mg por quilo, cádmio, que deve ser menor do que 10 mg por quilo, mercúrio, que deve ser menor do que 0,1 mg por quilo, e chumbo, que deve ser menor do que 200 mg por quilo. Depois de tudo isso, ele ainda tem que ter uma necessidade, ele ainda tem que ter um ensaio agronômico, um teste agronômico que demonstre a eficiência dele em modificar as propriedades físicas e químicas do solo, ou seja, as propriedades de fertilidade do solo para o desenvolvimento das plantas. Eu vou estar deixando agora na tela para vocês a figura que tem no artigo, que demonstra de forma mais acadêmica, esse processo. E essa imagem que eu coloquei para vocês, então, como é que a gente interpreta ela? Você tem ali um pó de rocha, um material que foi britado, que foi moído, e você passa por diversos filtros. Então isso daí, na verdade, não é uma peneira, tá? Física, você não está peneirando, mas você está fazendo, portanto, uma filtragem com base em diversos critérios. Esse seu material, esse seu insumo tem que passar por todos esses crivos, esses critérios, até se tornar um remineralizador aprovado, que possui registro.
Então, esse gráfico aqui representa as limitações dos fertilizantes convencionais naquilo que diz respeito às reservas da fonte desses fertilizantes na natureza. A curva em azul representa a fonte de sais de potássio e sais fosfatados que são utilizados na fabricação dos insumos sintéticos, os fertilizantes sintéticos convencionais, enquanto que a curva em vermelho são as reservas de rocha fosfática, ou seja, as reservas de rocha que tem esse nutriente que pode ser utilizado, de forma que a gente entende que a longo prazo não é sustentável a utilização atual dos fertilizantes sintéticos, tanto pelas questões de problemas de você utilizar ele em excesso, como salinização do solo, prejuízos com relação à microbiota do solo, contaminação ambiental, dentre outras, ainda tem uma inviabilidade no que diz respeito à quantidade que tem das fontes disso no nosso planeta. Então, a rocha, ela tem em abundância e não é explorada como deveria, como pode ser explorada. Então, conforme vocês podem estar vendo nessa figura que tem no próprio artigo, nós temos aí uma determinação das áreas que tem potencial oferta de agrominerais e as áreas que não têm potencial oferta de agrominerais. Nós vemos, portanto, que tem uma distribuição muito considerável da potencial desses agrominerais, porém que não é utilizado da forma como poderia ser utilizado. Nós estamos subutilizando um recurso natural e que tem muito potencial para fornecimento de nutrientes e melhoria das qualidades do solo, da fertilidade do solo. Então é só comprar o remineralizador registrado e tudo mais e jogar e utilizar ele? Não, existem requisitos da remineralização. Existem requisitos para que você possa utilizar esse remineralizador para que ele tenha o melhor efeito possível. Então, a agricultura da Revolução Verde, com base no uso massivo de insumos químicos, fertilizantes altamente solúveis e pesticidas, interfere, como eu já falei, na funcionalidade da microbiologia do solo, empobrecendo as relações, comprometendo os serviços de nutrição, estímulo de crescimento e proteção desempenhado pela microbiota. Então, o resultado disso, né, da prejuízo da função ecológica dessa microbiota do solo é a redução da matéria orgânica no solo e da oxigenação, do comprometimento físico e da disfuncionalidade biológica, criando condições para o solo se transformar para que o solo se transforme então em um condutor de doenças e pragas, que se torna, portanto, mais ainda dependente de fertilizantes convencionais. Portanto, o manejo da fertilidade do solo para a produção agrícola se baseia em conceitos de que as plantas, como a gente até falou na aula 1, que era conceitos históricos da ciência do solo, de que as plantas se alimentam, entre aspas, né, absorvem nutrientes na forma de íons que estão na solução do solo. Então, o solo ele precisa ser biologicamente ativo, precisa ter a presença de matéria orgânica, boa estrutura física e a integração com práticas sustentáveis, até mesmo porque as plantas, elas evoluíram ao longo dos milhares, né, na verdade, dos milhares de anos. Nós domesticamos as plantas e nós fizemos melhoramento genético também nas plantas, além da seleção artificial. Então, as plantas, elas não são burras, né? Elas não são incapazes de sobreviver sozinhas. Na verdade, a gente depende dela para que ela nos forneça alimento, para que ela nos forneça a commodity que a gente quer vender, né? Então, é importante você entender o potencial que um sistema integrado, um sistema bem construído tem em se manter, em se sustentar. Daí que vem o conceito de agrofloresta, de agroecologia, da aplicação de integração de diversas práticas, do manejo integrado. Então, na agronomia, tudo é holístico. Nós temos que entender a relação do solo com as plantas, com as chuvas, com a água, com os animais, com a natureza. Tudo é um sistema complexo. Afinal de contas, a natureza é muito melhor do que a gente, né? A natureza tá viva aí desde sempre, a gente surgiu depois da natureza e a gente acha que é Deus, a gente acha, no caso a humanidade acha que é mais capaz do que a natureza, só que a natureza já ensinou pra gente que nossa vida aqui na Terra é muito frágil e os animais, a natureza, as plantas, tudo viveria inclusive muito melhor sem a gente aqui na Terra. Então, quais são os efeitos diretos da aplicação desses remineralizadores no solo? A formação de novas fases minerais, né, que você pode observar ao longo do tempo, novas minerais, portanto, mais estáveis também, que podem se manter melhor no perfil ao longo do tempo, que não são facilmente lixiviadas, o fornecimento de diversos nutrientes que podem conter nesse material e a correção do pH. Lembra que a gente falou sobre a soma de bases? Essa soma de bases ela tem um sentido, e é exatamente na correção do pH.
Portanto, ela aumenta a carga superficial do solo, a CTC, a capacidade de troca catiônica do solo. Bom, no artigo ele fala sobre todos os tipos de agrominerais que são utilizados para a produção de remineralizadores. Eu não vou entrar em detalhes em todos, porque ficaria um vídeo extremamente grande, mas eu vou deixar o artigo para vocês em PDF, para que quem tiver interesse possa ir lá no catálogo e olhar cada um desses agrominerais, sendo eles os magnesianos, que são ricos em magnésio, proveniente de rochas máficas e ultramáficas, cujos minerais constituintes são principalmente olivinas e piroxênios, atuam na correção de acidez e fornecimento de magnésio no solo, e é ideal para solos deficientes. Os agrominerais cálcicos são ricos em cálcio, provenientes de calcários e gesso, e atuam no condicionamento do solo e na neutralização do alumínio. Os cálcio-magnesianos são provenientes principalmente de dolomitos e rochas sedimentares, possuem um equilíbrio relativo entre cálcio e magnésio, atuam também na correção de pH e na melhoria de CTC do solo. Os agrominerais potássicos são ricos em potássio e são provenientes de silicatos de potássio, como feldspatos e micas, cujos minerais constituintes são principalmente feldspatos e micas. E no caso ele tem uma liberação lenta do potássio, promovendo ao longo do tempo o aumento da fertilidade. E por fim, os cálcio-magnesiano-potássicos, que são rochas complexas e fonolitos. Promovem uma nutrição balanceada, diversos nutrientes diferentes, com uma boa sustentabilidade e bioatividade. Gente, é importante dizer que isso aqui são uma classificação geral com relação aos tipos de agrominerais. Não significa que o seu remineralizador vai vir só de uma fonte. Na verdade, o ideal, dependendo da disponibilidade da região, é combinar diversas fontes diferentes, como os derivados silicáticos potássicos, com fontes ricas em cálcio e magnésio, para equilibrar os nutrientes e os benefícios, né? Importante falar que os agrominerais potássicos, apesar de serem ricos em potássio, eles têm uma baixa capacidade de correção do solo, se em comparação com os cálcicos e os cálcio-magnesianos. Então seria interessante você fazer um insumo, né, um remineralizador, com essas duas fontes, porque você teria, digamos assim, o melhor dos dois mundos. Portanto, aqui estão os fatores do insumo para a gente ter um remineralizador ideal, que é a composição química, a mineralogia e a granulometria. A composição química no que diz respeito a quais são os nutrientes que ele pode fornecer e quais são os elementos que podem ser potencialmente tóxicos que não devem estar presentes. A mineralogia no que diz respeito a quais são as fases minerais que esse insumo vai ter, porque tem diferença, entendeu? Porque se ele tiver um determinado grupo de agrominerais, como por exemplo a biotita, ele vai depender mais do biointemperismo. Porém, se ele for mais calcítico, ele vai poder se solubilizar melhor em água. Então isso também interfere nesse remineralizador. E por fim, a granulometria, que é o tamanho das partículas, que depende para cada um. Tem uns que só é bom aplicar uma granulometria filler, tem outros que na granulometria pó já resolve. Por outro lado, a eficiência do processo de remineralização depende de processos biológicos. Então, diferentemente daqueles fertilizantes sintéticos que dependem basicamente de água, porque eles são extremamente solúveis em água, a cinética da transformação dos minerais e do desenvolvimento dos efeitos diretos que eles têm no solo dependem da ação biológica do sistema agrícola, especialmente da ação do sistema radicular das plantas. Dessa forma, a adoção de remineralizadores funciona em conjunto com outras práticas, destacando-se, por exemplo, o aumento da oferta de carbono no solo, buscando a manutenção do solo coberto o tempo inteiro, a redução do uso de insumos ofensivos à biologia do solo, estimulando o funcionamento da cadeia trófica, além da rotação de culturas, uso do mix de coberturas, integração de sistemas, ou seja, tudo aquilo que você vai poder promover o melhor desenvolvimento radicular possível, para que esse desenvolvimento radicular possibilite o biointemperismo desse pó de rocha, desse remineralizador. Então, nessas condições que você está fazendo um manejo integrado, um manejo inteligente, um manejo holístico, além de nutrientes, os remineralizadores eles também ativam a biologia do solo, estabelecendo um ciclo vicioso na interação entre plantas, micro-organismos e minerais. Sabe-se, portanto, que diferentes minerais selecionam diferentes micro-organismos do solo, o que permite especular que a ativação biológica gerada e as boas respostas das culturas podem ter relação com os ambientes minerais do centro de origem das plantas domesticadas, em geral ricos em nutrientes e minerais silicáticos pouco alterados. Bom, então o que é o biointemperismo? O processo de biointemperismo é o principal mecanismo da transformação mineral
na escala do tempo agronômica, ou seja, é esse processo que vai ser capaz de solubilizar, de disponibilizar os nutrientes que estão contidos no remineralizador em tempo hábil. E vários minerais dependem da ação biológica, ou seja, do biointemperismo para a transformação mineralógica, sendo o exemplo que o autor traz no artigo da biotita, que mostra que a ação da rizosfera transforma a biotita em hidrobiotita, que é o intermediário da vermiculita, contribuindo para a geração de CTC de origem mineral, que é estável ao longo do prazo. Então, nesse gráfico, ele ilustra a taxa de formação da CTC pelo intemperismo da biotita, pela ação da rizosfera do milho, saindo de 3C-mol, como a gente pode observar ali, para a fração menor do que 0,053, como vocês podem estar vendo, que é essas bolinhas pretas aqui, né? Para 9C-mol por quilo, em 10 meses de ação biológica das raízes de milho para a fração menor do que 0,053 milímetros, o que promove a liberação de potássio e a formação de hidrobiotita e vermiculita. Outra conclusão importante desse processo, como vocês podem ver, tem duas curvas, né? Tem duas retas aí. E essas retas, elas representam diferentes frações, né? As frações menores do que 0,053 milímetros e entre 0,053 e 0,3 milímetros geram CTC, enquanto a fração maior do que 0,3 milímetros não gera CTC. Portanto, a granulometria mínima para esse tipo de mineral, desse tipo de remineralizador, deve ser menor do que 0,3 milímetros, ou seja, para fontes ricas em biotita. Além disso, esse trabalho aqui demonstrou que o contato da rocha moída apenas com água durante o experimento não promoveu nenhuma mudança mineralógica detectável pelas técnicas avaliadas. Ou seja, o biointemperismo é essencial para a eficiência do processo de remineralização de solos. Portanto, isso dá para a gente concluir que a aplicação do remineralizador em um solo que está compactado e biologicamente pobre inviabiliza os feitos no tempo da escala agronômica, né? Principalmente no caso aqui da biotita. E aqui o autor ele traz um exemplo de que a aplicação de biotita cianito em latossolo cultivado com milho foi capaz de alterar a proporção de cargas variáveis e permanentes, aumentando essa última, aumentando as cargas permanentes de 21% para 47% para as doses 0 e 2.400 kg por hectare, e também aumentou as cargas a CTC do solo. Quais são então as condições ideais? São regiões com alta temperatura e umidade, onde solos tropicais, portanto, favorecem o processo, né, do biointemperismo, o processo da liberação dos nutrientes desse remineralizador, locais com atividade biológica intensa, solo não compactado. Quais são as estratégias de manejo? A escolha do tipo de rocha, ou seja, do tipo de agromineral que você vai utilizar, ajuste com relação à granulometria, que depende da composição dessa rocha, a combinação de fontes diferentes de forma inteligente, e o uso conjunto com práticas regenerativas, ou seja, diversas práticas diferentes. Você não vai só aplicar o remineralizador e esperar que ele faça milagre, você também tem que trabalhar, tem que proporcionar as condições para que ele atue. E com relação à reatividade dos minerais, minerais de alta reatividade como cálcio e magnésio têm um efeito muito rápido. Minerais de reatividade média como biotita e glauconita depende da biologia do solo. Minerais de reatividade baixa como feldspatos e feldspatoides têm efeito lento. E muito baixo o quartzo, que são os silicatos, né, basicamente, que é quase inerte. Ainda falando agora sobre a granulometria, as partículas menores têm maior reatividade e influenciam diretamente a velocidade do processo. Então você tem essas partículas grosseiras que elas entram e elas sofrem processo de diminuição até a formação das granulometrias pó e das granulometrias filler, que promovem um aumento da superfície de contato e uma aceleração da reação. E, portanto, o solo remineralizado ele tem que ser integrado com rotação de culturas, redução de insumos agressivos, plantio direto, uso de cobertura vegetal, tudo para promover o melhor desenvolvimento das plantas, especialmente do sistema radicular das plantas, para que ocorra o processo de biointemperismo e de biodisponibilidade e disponibilização desses nutrientes no solo. Quais são os benefícios da utilização dos remineralizadores? Eles melhoram a fertilidade a longo prazo, aumentam a atividade biológica do solo, tem maior uso, né, tem uma maior eficiência no uso dos nutrientes e tem uma redução de custos em comparação com os sintéticos, principalmente a médio e longo prazo. Quais são as limitações do uso desses remineralizadores? Eles têm uma resposta mais lenta do que os fertilizantes solúveis, dependem da biologia do solo, têm a necessidade de um manejo mais adequado, mais inteligente, holístico, e variam conforme a região, conforme a disponibilidade da própria região, o que gera problemas na logística do transporte, da utilização desses remineralizadores.
Quais são as considerações finais, portanto? Os remineralizadores são estratégia sustentável, integram processos naturais no manejo agrícola, exigem abordagem sistêmica que identifica solo, planta, biologia e hidrologia, e o grande potencial para a agricultura tropical. Grande potencial para a agricultura tropical também. Bom, gente, tem algumas coisas que eu não trouxe nesse vídeo, porque senão o vídeo ia ficar muito grande e também ia ficar mais complexo de eu editar, e eu já tô há muito tempo sem publicar um vídeo, tô com muitas obrigações da universidade e não tô conseguindo manter o ritmo, mas eu tô tentando, né? Então esse vídeo vai ser mais simplificado, porém, no artigo que eu recomendo que quem tiver interesse leia, tem mais informações, né? Por exemplo, a relação, lembra que eu falei das rochas ígneas, rochas sedimentares, rochas metamórficas? Então, cada tipo de rocha, ela tem minerais que a compõem. E nesse artigo ele traz tabelas, como vou estar mostrando para vocês agora, com os minerais formadores das rochas ígneas e o seu potencial de reatividade em ordem crescente. Então, ela mostra que, por exemplo, o mineral anortita tem uma taxa de dissolução reativa extremamente alta, em contraste com o quartzo, que não tem praticamente nenhuma dissolução relativa. Isso entra exatamente naquela classificação com relação às fontes. Por isso que é importante você estudar, por exemplo, utilizando técnicas de espectrometria proximal, que é o que eu trabalho atualmente, como a fluorescência de raio-x, que vai te dar uma classificação elementar, mas também integração com técnicas que permitem que você consiga identificar fases minerais do seu material, para que você consiga identificar qual é o mineral que está ali, com a utilização, por exemplo, da difratogrametria de raio-x, que você pode estar utilizando para identificar se é uma anortita, se é um piroxênio, se é uma olivina, qual que é o mineral que tá ali, para que você possa então dar um norte para sua análise. E no geral é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem comentários com feedbacks que eu posso estar trazendo de temas interessantes. Muito obrigado.